Oi gente, tudo bom? Eu sou a Bianca Zasso, sou jornalista e crítica de cinema e tô aqui para mediar o painel de encerramento da Festa Literária de Santa Maria em casa nesse 2020, em tempos de pandemia. Trouxemos a Festa Literária para dentro das nossas casas e hoje com 3 convidados muito especiais, o Gerson Werlang, a Nikele Witter e o Enéas Tavares, 3 escritores, também professores da UFSM, e que Gerson flertando com a música, Nikele tem um trabalho incrível como ativista dentro do movimento feminista aqui na cidade, Enéas também, né, um cara transmídia, já fez quadrinhos, trabalha com literatura, tem um trabalho incrível de pesquisa sobre a literatura fantástica brasileira. Essas 3 grandes figuras aqui no nosso painel de encerramento para falar sobre a literatura em Santa Maria, né? Como é que é fazer literatura em Santa Maria, como é que é viver, entre aspas, de literatura aqui na cidade, para encerrar essa festa literária falando da gente, falando das nossas raízes, dessa cidade que é sim cultura e que tem muito a oferecer, não só nos talentos literários, mas também na discussão sobre literatura. Então, para começar, eu acho importante que cada um dos nossos convidados contasse um pouquinho sobre a sua formação como leitores, né? Todo escritor começa como um grande leitor, um viciado em livros. Então, essa formação de leitores de vocês, queria que vocês dessem um panorama, assim, como começaram a gostar de literatura, os primeiros livros que influenciaram, de alguma forma, né, esse desejo, esse bichinho da escrita, né? Quando é que vocês foram picados por esse bichinho da escrita? E também o início de trabalho como escritores, né? Aí início da trajetória mesmo, né? Os primeiros livros, as primeiras criações, que vamos iniciar o nosso papo aí contando as origens de cada um dos nossos convidados. Oi, eu quero começar agradecendo o convite para participar desse painel com 3 pessoas que eu admiro tanto, né? Como o Enéas, o Gerson e a Bianca. E tá na FLISM, né, de novo, mesmo nesse formato, é sempre uma alegria, assim, querendo que o festival cresça sempre e continue se torne um marco, né, da cidade, da região, do estado. Bom, vamos começar então com as questões da Bianca. Sobre minha formação como leitora. Isso é interessante porque quando a gente é historiador, a gente acaba percebendo que qualquer resposta que eu for dar, ela é uma resposta que, na verdade, parece que eu fui formada única e exclusivamente para isso. Mas, na casa da escrita, eu acho que é real, assim. Eu, mesmo antes de começar a ler, eu tinha um verdadeiro frenesi, assim, pela coisa da leitura. Eu achava lindo, eu ainda pequenininha, e eu tenho guardadas até hoje várias fotos em que me pediam para fazer uma pose, e lá estava eu com um livro, né, na foto, achando que, né, fingindo que estava lendo. E eu tinha um sonho, que era ler um livro sem figuras, que eu pudesse, né, usar unicamente a minha imaginação como forma de construir o que as palavras estavam me dizendo. E isso fez com que já, logo que eu comecei a aprender as primeiras letras, eu tinha essa coisa de que um dia eu seria escritora, né? E lembro de juntar uma cadeira alta na casa da minha avó, mais um banquinho daqueles de tira-leite de vaca, né? Minha avó morava em Rosário do Sul. E eu sentava ali e fazia uma escrivania. E lembro das folhas de papel almaço verde. Lembro de escrever a lápis A Bruxa Boa, que era o nome da história. Eu não lembro da história, mas eu lembro que esse é do título. E engraçado que até hoje eu preciso do título para começar a escrever qualquer coisa. Mesmo que eu troque o título, eu preciso obrigatoriamente de um título. E
E assim, né, acabou se construindo uma paixão por ler. E eu tinha uma irmã mais nova, tenho uma irmã mais nova, e ela é disléxica, então eu treinava a leitura lendo para ela, né, história em quadrinhos, fotonovela, que ainda existia nos anos 80, e ela gostava porque tinha as figuras, eu já preferia as coisas sem figuras, então era a minha leitura mais intimista, essa leitura que não tinha gravuras, que não tinha figuras. E quando eu tinha uns 7 anos, eu escrevi uma carta para minha mãe, prometendo que um dia eu publicaria livros, né? Eu seria uma escritora e publicaria livros para ela. E com 9 anos eu achei a carta e corrigi todo o português com letra vermelha, com caneta vermelha. E depois, né, a vida foi seguindo, assim. Acho que já na escola eu comecei aí a produzir primeiro poesia, coisa que depois eu parei, nunca me achei com talento suficiente para poesia, acho a poesia uma coisa, né, altamente exigente. E algumas histórias já na escola, eu me lembro de ditar, né, para os colegas enquanto eu ia criando assim, a gente, né, uma história coletiva, mas a criação, a verve, né, era um pouco mais minha porque eu gostava, e já era literatura fantástica, assim, né, tinha Viagem no Tempo, tinha elementos de história que eu sempre gostei muito, e eu acho, né, depois, durante a adolescência, eu acabei fazendo algumas oficinas literárias, mas as oficinas literárias que eu fiz, elas eram também muito direcionadas, assim, né, ou para poesia, ou para uma literatura mais realista, e de alguma forma eu não me encontrei nisso. E quando eu entrei na universidade, no curso de História, eu acabei me dedicando totalmente ao curso, né? E a escrita se voltou muito para ser essa escrita acadêmica de história, mas sempre com histórias pulando na minha cabeça, assim, eu ia só colocando de lado, depois vai chegar um momento, E aí, no doutorado, eu cheguei num ponto que eu tenho uma amiga que ela diz que parece que as histórias estão saindo pelas minhas orelhas, né? Eu cheguei nesse ponto, as histórias começando a sair pelas orelhas. E aí, meio que de brincadeira, meio que para espairecer durante o período da formação do doutorado, eu passei a escrever fanfic, né? Então, as ficções feitas por fãs. Era uma forma de, né, liberar a cabeça, assim. E aí, ao final do doutorado, eu tinha um doutorado de 300 páginas de uma fanfic de 1.200. Bom, tá na hora de eu começar a usar essa coisa de forma produtiva. E foi aí que começou a nascer, então, a provocação de escrever contos e também o primeiro romance, que foi o Territórios Invisíveis. Boa noite, Bianca. É um prazer estar aqui na mesa de encerramento, a nossa tradicional mesa de encerramento da Festa Literária de Santa Maria, pela primeira vez de forma virtual. E pela primeira vez também estou aqui para falar, né, da minha formação e dos meus hábitos de escrita. Bem, minha formação como leitor. Eu tive uma infância assim com alguma leitura, eu diria, né? Meus pais incutiram em mim o gosto pela leitura, eu tinha acesso a livros, também
hoje recuperei muitos desses livros de infância por causa do nascimento de minha filha e que eu guardei também, muitos eu guardei, né? Mas por sorte muitos não se perderam. E eu vejo que tem dedicatórias de tios, de padrinhos, de namoradas de tios, enfim, eu ganhava livros assim na minha infância. E começou com o que muitos começam, eu não sei se já ainda assim, né? Mas com leitura de clássicos infantis, como Grimm e Hans Christian Andersen, todo esse pessoal. E depois, eu diria até, talvez rapidamente demais, passando para leituras mais adultas. Por uma curiosidade minha, o colégio teve uma boa influência sobre mim nesse sentido, né? Havia disciplinas que eu não gostava muito, mas gostava muito de literatura, de aula de língua portuguesa e de literatura. Então eu acabava lendo com bastante gosto até os livros que eram indicados no colégio. E logo já me desliguei também, comecei a ler coisas que não eram pedidas para mim e que eu gostava de ler, autores que eu descobri no meio do caminho e que gostei muito. Li um conto na adolescência de Dickens, por exemplo, chamado Horácio Sparkins, e isso já me levou para toda a obra do Dickens. Quando li Cervantes, me apaixonei. Então eu fui um leitor apaixonado na adolescência, graças a essa formação de infância. Olá, Bianca, Gerson e Kellen. Olá a todos os participantes da FLISM, a nossa festa literária de Santa Maria, esse ano em casa. É um grande prazer, como santamariense, estar conversando na minha cidade, para a minha cidade. Eu sou um grande defensor e um grande entusiasta da cidade cultura, da nossa cidade cultura, não apenas pelo meu trabalho na UFSM, mas também por todas as minhas aventuras aí na produção literária e na produção transmídia. Com respeito a essa primeira pergunta, Bianca, as leituras que me formaram, né, como um leitor e futuramente como escritor, não tem como separar as duas coisas, né? Nós somos, enquanto escritores, exatamente aquilo que nós somos enquanto totalidade de percepções, leituras, livros, narrativas que nós consumimos. No meu caso, se mistura, né, muito de narrativa bíblica, em função da educação religiosa que eu tive na infância, né, mesclada, história em quadrinhos, Disney, Turma da Mônica, depois super-heróis, DC, Marvel, Vertigo, entre outros gêneros aí que eu consumi no início da adolescência e que me fizeram, né, chegar na literatura fantástica, que eu acho que foi a minha primeira referência, né, enquanto leitor. E aqui eu destaco os clássicos do século XIX, Drácula, Frankenstein, o Retrato de Dorian Gray, até hoje um dos meus livros mais importantes, né, um daqueles livros que eu releio incansavelmente, até chegar em Anne Rice, né, que eu considero ser das autoras, né, contemporâneas a mais importante para a minha sensibilidade. Isso me leva até o ensino médio, e é uma grande frustração com a literatura brasileira pelo modo como ela foi ensinada, enfim, na escola, e também até o curso de letras, onde a partir de uma decisão de trabalhar com literatura, ensinando, pesquisando, traduzindo ou escrevendo, né, eu dediquei aí uma boa parte, né, dos meus 20 e poucos anos à graduação, mestrado e doutorado, mais voltado para a literatura clássica. Então tem toda uma dimensão assim de estudo de William Blake, de poesia romântica inglesa, Shakespeare, entre outros bastiões aí daquela que é considerada alta literatura, enquanto do outro lado, né, eu consumo muita literatura fantástica. E é isso que me leva, no ano de 2014, a voltar a esse sonho muito antigo, sonho de adolescência ainda, né, de trabalhar com literatura escrevendo-a. E aí eu me deparei assim com um grande desafio, né, do sujeito que está tentando empreender, né, o seu primeiro projeto, a sua primeira obra, que é como chegar nas editoras. O meu primeiro livro, Lição de Anatomia, do temível Dr. Luizon, foi publicado através de um concurso literário da editora Leia, e é que acaba sendo assim uma forma, né, que muitos de nós encontramos para começar ou para dar início, né, à nossa carreira literária. O Brasiliano Steampunk, que é essa série transmídia, composta aí de livros, quadrinhos, jogos,
o audiovisual, entre outras ações, ele acaba correspondendo a todas essas leituras que eu mencionei nos últimos minutos, né? É uma recuperação dos nossos clássicos, é uma recuperação dos nossos heróis, só que num gênero fantástico, né? Voltado para jovens leitores ou para leitores que gostam de ficção científica, aventura, suspense, entre outros modos narrativos, né, que constituem boa parte da literatura que eu consumo e também hoje da literatura que eu pesquiso, que acaba resultando no fantástico brasileiro. Bom, e o próximo tópico do nosso papo aqui, nesse painel tão importante com os nossos autores de Santa Maria, é sobre os lançamentos em 2020 de cada um deles. Sim, apesar da pandemia, nós estamos lançando trabalhos e esses nossos 3 convidados estão lançando trabalhos incríveis. No caso, o Gerson lançou Wild em Berneval, pela editora Coralina. A Nikellen Witter lançou 17 Mortos, pela editora Avec. E o nosso querido Enéas Tavares relançando aí o ótimo, fantástico brasileiro, livro indispensável aí para quem gosta de literatura fantástica, sem contar as novidades aí no universo do Brasiliana Steampunk, não só na literatura, né, que é um universo transmídia aí incrível que o Enéas criou e que vale muito a pena. Quem não conhece, por favor, procure o Brasiliana Steampunk. Então eu queria que cada um de vocês falasse um pouquinho sobre esses lançamentos em 2020, como é que é lançar na pandemia, né? Como é que está sendo o retorno do público, né? O feedback dos leitores de vocês desses lançamentos e essa questão de lançar num período tão estranho, tão diferente que a gente está vivendo agora, nesse momento. Como é que é lançar ao mundo assim uma nova história em tempos de pandemia? Pois então, estou em pleno processo de lançamento de Wild em Berneval, que é meu primeiro romance, né? Eu levei muito tempo escrevendo esse romance. É uma ideia que eu tive muito tempo ainda na adolescência. E à época eu percebi que não teria condições de levar a cabo a escrita do livro. Me faltava experiência, me faltava muitas coisas. E eu fui acalentando o projeto ao longo dos anos. Na verdade, dá um romance à escrita do romance, né? Mas basicamente ele vem da ideia que, como eu disse, eu colhi ainda na adolescência, quando li uma biografia de Oscar Wilde. A ideia do Oscar Wilde, num curto período de sua vida, cerca de 3 meses, em que ele ficou isolado, muito isolado, assim, numa praia do litoral da França, chamada Berneval. Esse período, no ano de 1897, depois de sua saída da prisão. Depois de 2 anos de prisão, ele acabou morando nessa praia. Então ele é uma espécie de diário assim desses dias tão intensos do Oscar Wilde. Ele é um romance, é ficção, né? Mas é baseado nesse período que realmente existiu. Eu gostaria muito de lançar ele presencialmente, né? Ele não teve um lançamento apropriado. Provavelmente vai ter um lançamento agora em pouco tempo, virtual mesmo, e mais tarde, se tudo correr bem no mundo inteiro, um lançamento presencial, né? E é um prazer estar lançando esse livro, né? Porque é um trabalho de muito tempo, assim. Bom, 17 Mortos é uma coletânea de contos que eu já havia publicado em diversas plataformas diferentes. E há algum tempo já, metade do ano passado, talvez, eu vinha com a vontade de reunir esse material que estava bastante disperso em plataformas, por exemplo, coletâneas com vários autores, mas que já estavam esgotadas, ou de editoras, né, que por alguma eventualidade acabaram fechando, e eu estava com uma grande quantidade de contos e a minha vontade era de reuni-los. Então, inicialmente, eu juntei todos e pretendia publicar todos de uma única vez.
Aí o conjunto desse material, com a orientação das minhas agentes literárias, a Increase, ficou, olha, eles acabam não conversando, né? Se você colocar todos esses contos juntos. E aí surgiu a ideia de fazer uma coleção, né? Que eu acabei dando o nome de Fantasticontos. E nessa coleção, então, reuni esses inúmeros trabalhos a partir de temáticas. E a temática que calhou, né, que juntou para 17 Mortos, foi, inicialmente eu estava juntando os meus contos que tinham alguma coisa a ver com terror. Mas aí eu fui me dando conta de que todos esses contos eles tinham um cenário único, né, que era o Rio Grande do Sul. Mesmo que passasse, né, muitas décadas, séculos diferentes ali dentro, o cenário era sempre o Sul e um pouco dessa cultura sulina, né, que estava ali descrita. E acabou chegando, então, nesse formato final, né? 17 Mortos é o nome de um dos contos, que é um conto que tinha sido publicado na coletânea Sussurros da Boca do Monte. E os outros contos, eles vão seguir um pouco essa temática, que não é um terror gore, né? É um terror mais da sensação do desconforto, eu poderia dizer, né? Mas que traz um pouco esse universo de lendas, do cancioneiro popular, de histórias que eu ouvia da minha mãe, do meu pai, dos meus avós quando eu era criança. Então eu fui tecendo assim um pouco, né, de todos esses elementos para elaborar esses contos. Gostei do resultado, assim, tem alguns contos ali que me são muito, muito caros, como Imagem Inversa, por exemplo, né, que é um dos mais modernos, que se passa, né, num cenário mais moderno. Mas... E eu sei que é um dos favoritos da Bianca também, porque quando ela leu esse conto, ela me disse que gostou muito. Mas acho que o resultado, assim, tanto, né, o conjunto escrito, quanto o produto final, que infelizmente por conta da pandemia a gente ainda não conseguiu imprimir, né, ele está só no formato de e-book, mas ficou muito legal, assim, o trabalho que a Luciana Minuzzi fez de pesquisa em cima desses contos, até a gente chegar àquela capa específica, aquela diagramação, ela fez todas as ilustrações internas do livro, ficou um material muito legal, assim, ficou um objeto, livro, muito gostoso, assim, eu curti bastante. O que é lançar qualquer projeto em 2020 em meio à Covid-19, à pandemia, ao isolamento social? É uma pergunta bem difícil, né, Bianca? Acho que é bem difícil para qualquer pessoa, qualquer produtor cultural saber exatamente o que vai ser de qualquer área, né, que envolva a cultura no nosso país, entre outras áreas. Mas eu acredito que é fundamental, né, a esse momento, e também a carreira de qualquer artista nesse país, é a palavra reinvenção. Eu acho que a gente está sempre reinventando modos, né, de produzir, de viabilizar aquilo que nós fazemos e de alcançar um determinado público. O Fantástico Brasileiro, de um lado, é um exemplo disso, né? Ele está tendo uma boa recepção em escolas, universidades, a ponto de a editora Arte e Letra lançar no início de 2020 uma nova edição em capa flexível com orelha da escritora e pesquisadora Ana Rusch, né, que alguns de vocês devem conhecer, além dos outros paratextos críticos, né, esse livro que compreende uma longa pesquisa minha e do Bruno Anselmo Matangrano e que tem por objetivo compreender 200 anos de literatura fantástica no nosso país.
Além disso, dado o momento atual, no segundo semestre nós vamos lançar o portal do Fantástico Brasileiro, que é um portal gratuito, virtual, que vai reunir boa parte das informações que estavam presentes nas exposições itinerantes e que vai chegar a professores, alunos, editores, né, para saberem mais a respeito desse insólito brasileiro, né, e os seus mais variados gêneros. Além disso, nós temos A Todo Vapor, também é um projeto assim, de reinvenção, um projeto transmídia, que leva os nossos heróis sulistas de Brasiliana Steampunk até São Paulo, na companhia de Juca Pirama e Capitu, para investigar uma série de crimes no interior de São Paulo. Há uma grande expectativa para o nosso lançamento, é uma série produzida pela Cine Kings, mais de 100 profissionais envolvidos, grande paixão e grande dedicação a esse projeto, um projeto muito especial, muito bonito, e que compreende ações literárias de um lado, o Juca Pirama Marcado para Morrer, lançado na Bienal do ano passado, e ações quadrinísticas de outro, né? Inclui o nosso web quadrinho publicado no portal Cosmo Nerd, com roteiro meu e de Felipe Reis, que é um dos idealizadores de A Todo Vapor, e arte de Fred Rubinho, nosso quadrinista aqui da cidade, né? Aproveitando a menção ao Fred, né? Uma grande alegria que nós estamos tendo nesse 2020, de novo, não sabemos como vai ser, mas isso não nos impede de comemorar, é a publicação da nossa graphic novel O Matrimônio de Céu e Inferno nos Estados Unidos pela editora Behemoth, né, com um lançamento previsto agora para o mês de agosto de 2020. Marriage of Heaven and Hell tanto adapta o poema Iluminado, homônimo de William Blake, quanto atualiza alguns dos temas do Blake para uma história policial, tarantinesca, na São Paulo contemporânea. O que virá desses projetos, de que forma eles vão chegar nos seus respectivos públicos, ainda é cedo para dizer, mas da nossa parte estamos, como sempre, investindo muito a nossa energia, não apenas na produção e nos lançamentos, né, desses diferentes projetos, como também na divulgação posterior, usando as redes sociais, usando a internet, algo que acaba sendo fundamental para qualquer artista, especialmente nesse momento. Outro assunto que de extrema relevância e que com certeza os nossos espectadores aí estão querendo saber qual é a opinião dos nossos 3 convidados é falar um pouquinho sobre a importância da literatura nesses tempos de pandemia, né? Acho que nunca as pessoas trocaram tantas ideias sobre livros, sobre filmes. As pessoas estão assistindo muita coisa, estão lendo muita coisa, estão descobrindo autores, isso é muito legal. Então eu queria que cada um de vocês falasse um pouco sobre a importância da literatura nestes tempos de pandemia, de isolamento social, né, nesse cenário tão fantástico, né, que acho que com certeza deve também estar mexendo com a criatividade de vocês, né, falar sobre a importância da literatura nesse momento, não só para vocês criadores, mas também para os leitores, né, como é que vocês enxergam essa relação dos leitores aí com a literatura nesses tempos, e também para o futuro, né, o que esperar depois que esse novo normal, entre aspas, começar a reinar aí no nosso cotidiano, qual vocês acham que vai ser a importância da literatura, né, nesta nova realidade, nova velha realidade que vamos viver daqui em diante? A meu ver, nós lemos e escrevemos para amenizar a solidão. Mesmo sozinhos nas nossas casas, com ou sem os nossos familiares, quando nós estamos cercados de livros, ou de narrativas, histórias, personagens, né, é como se ao nosso redor essas vozes preenchessem um pouco o espaço tão desesperador, tão desalentador, tão inquietante, né, que todos nós estamos vivendo. Então, num primeiro momento, a literatura e as histórias, de forma geral, muito bem colocado, né, Bianca? Isso compreende também filmes, séries, né? A ficção, de forma geral, nos ajuda a enfrentar esses monstros, os monstros reais, os monstros imaginários, né, que estão presentes nesse momento. Além disso, né, a literatura também é uma forma da gente entender a nós mesmos e de entender o mundo. No momento em que nós vivenciamos, especialmente no Brasil, em todo o mundo, mas especialmente no Brasil, uma crise que é sanitária, que é política, que é existencial, que é social, que é familiar em muitos casos, né? A ficção também é uma forma, né, de a gente não apenas entender o momento presente, como usar a imaginação para criar estruturas, né, que são estruturas relacionais, que são estruturas afetivas, que são estruturas sociais e culturais também, né, para dar conta dessa separação ou dessa cisão
que todos nós vivenciamos no nosso país. O que vai ser a literatura daqui para frente é muito difícil ainda, né, da gente sequer supor algo assim, mas certamente nós teremos autores refletindo, comunicando, pensando, né, e alterando a sua forma de ver ficção a partir de situações que nós estamos vivendo agora, né? O amor à distância, a amizade à distância, a família à distância, o uso de máscaras, o afastamento do outro, né? Essa impressão inquietante, né? Quando nós saímos de casa por algo, eu espero, absolutamente essencial, né? De que qualquer desatenção pode resultar na transmissão, né, ou no contágio dessa doença terrível, né, e a forma como a nossa própria percepção acaba sendo alterada por isso, né. Então são todas situações que certamente a literatura vai beber, né, e vai modificar, vai transformar, vai recriar, como fez, né, no decorrer da história em momentos similares, né, com o objetivo de dar uma resposta, não resposta definitiva, não há resposta, mas sim respostas possíveis, né, para inquietações diversas, que incluem não apenas quem nós somos, mas também esse exercício tão fundamental da literatura que é o exercício da alteridade, o exercício do respeito ao outro, o exercício da percepção do outro, o exercício de tentar se colocar no lugar do outro. A literatura também faz isso por todos nós, eu espero. Agora, sobre a escrita na quarentena, né? O Brasil, a literatura na quarentena e a importância da literatura na quarentena e no pós-quarentena. Eu, como não como escritor, mas aqui fala o leitor e o ouvinte de música, né? Eu acho que sem a arte nós estaríamos realmente perdidos, né? E ela tem sido fundamental e nós vemos a importância que ela adquire em momentos como esse e talvez as pessoas não notem inteiramente a importância que ela existe no dia a dia fora de momentos como esse. Como nós vamos sair disso é uma incógnita. Todos nós esperamos que a gente saia rapidamente e que o mundo se transforme e fique melhor também, mas nós não temos essa certeza. E justamente essa incerteza também nos faz mergulhar cada vez mais na arte, para mim, nas leituras, na escrita, na criação, embora isso seja rotina para mim. Imagino que nesse ponto as nossas respostas tendam a ser talvez até um pouco parecidas. Eu creio que tanto o Enéas quanto o Gerson têm uma visão da literatura e da arte talvez um pouco semelhante à minha, no sentido de que não tem como sobreviver, né, minimamente saudável mentalmente se nós não tivermos a arte como um produtor de sensações e de experiências para além, né, das paredes da quarentena e até como uma válvula de escape, eu penso, né? Afinal, a gente está a nossa janela para o mundo real, né? Que são seja o computador, seja o celular, seja a televisão, rádio, o que for, o que entra por essa janela é bastante desconfortável, incômodo, e nesse momento, né, a gente poder se abastecer com a arte, com a literatura, de forma a manter viva, né, nossa experiência de mundo, manter em alta nossa sensação de empatia com o outro, acho que é fundamental, né, tanto que a gente consegue perceber, né, apesar de toda a crise do mercado do livro, há uma contínua demanda por histórias e histórias que nos
conectem uns com os outros, que nos façam pensar, que nos façam respirar, né, melhor dentro de um momento que a verdade é que está nos sufocando em muitos sentidos, né? Então a literatura ela tem esse respiro, né? Esse espaço em que a gente pode vivenciar diversas experiências para além das nossas nesse momento, que são angustiantes e limitantes né, em diversas esferas. Quanto ao mundo que vai ser daqui para diante, eu sou uma historiadora e sou uma historiadora que pesquisou pandemias no século XIX, mas pesquisei pandemias. E o mundo vai mudar, já mudou, mas não sei se no nível que as pessoas estão imaginando que isso vai ocorrer de forma tão rápida, né? Talvez seja mais lento. E aí eu acho que a literatura vai ter o papel que ela sempre teve, né? O de nos manter lúcidos em relação ao nosso presente e, em alguns momentos, oferecer possibilidades, e aí eu estou falando um pouco, claro, da literatura fantástica, da ficção científica, né? Mas dessa oferta de possibilidades em relação à construção de alguma coisa diferente do que o que a gente está vivendo hoje. Vamos lá, né? A pandemia ela não chegou num momento qualquer, ela chega num momento específico, né? De uma crise humana, a crise do antropoceno, o momento em que nós estamos trabalhando ativamente para a nossa extinção no planeta. E a própria pandemia ela é uma amostra, né, desse nosso contato desrespeitoso com o meio ambiente e com, né, as outras espécies com quem nós dividimos o planeta. E é nesse sentido que nós temos que buscar mudanças, né? E acho que sim, aí a literatura, tanto a literatura quanto a ciência, né, eles são os nossos espaços. Talvez a ciência de proposição e a literatura, o nosso laboratório, né, de colocar, pelo menos imageticamente, ou de forma imaginativa, né, o que dá para fazer com o que a gente tem. Né? E aí eu acho que a literatura de ficção tem esse papel, né, laboratorial, né? Mesmo que seja na imaginação de um escritor, mas aí nós temos milhares de escritores para colocar, né, isso em processo, a gente vê o que pode dar com o que a gente tem, né, e o que vai dar para a gente fazer daqui por diante. Mas, sem dúvida, ainda não é possível para mim imaginar um mundo sem literatura. Já nos encaminhando para a parte final do nosso painel, infelizmente, com certeza, né, a gente teria muito mais para falar, mas eu gostaria que cada um de vocês, Gerson, Michele e Enéas, contasse um pouquinho sobre o processo criativo de vocês, né, como é que nascem essas histórias, esses personagens, em que momento vocês escrevem, existe um ritual, não existe? Vocês são organizados, desorganizados na hora de fazer as suas criações, como é que funciona o processo criativo de cada um, e também sobre o fazer literário em Santa Maria, né? Como que é fazer literatura em Santa Maria, recepção de público, recepção da imprensa, como que vocês se veem escritores em Santa Maria, né, falando para o público de Santa Maria. Afinal, a gente é tida como uma cidade de cultura, mas como é que vocês enxergam, né, esse fazer literário dentro dessa nossa cidade aí, da nossa Santa Maria da Boca do Monte? Meu processo criativo. Eu tenho mais de um processo criativo, mais de uma maneira de escrever e tal.
O Wild, essa é a capa do Wild em Berneval, né? O Wild, como eu disse, foi um livro que eu levei muito tempo e ele quase que ele cria assim um pouco da minha forma de escrever. Porque eu, ao longo do tempo, eu fui, digamos assim, colhendo, cultivando a forma que eu gostaria de escrever. Para além das dicas, às vezes, que me davam, ou da forma que eu via que certos escritores utilizavam para escrever. Uma das questões, por exemplo, eu tenho uma espécie de inspiração, assim, que de lampejo me vem, assim, às vezes, o início, o fim, toda a história, assim, ela me vem como um todo, né? E eu começo imediatamente a colocar no papel. Eu começo a colocar no papel. Se eu tenho um domínio daquilo que me veio à mente, né, do assunto que eu vou escrever, às vezes eu posso escrever bastante rápido essa história, né? Se for um conto vai ser muito mais rápido, mas um romance mesmo pode ser escrito rapidamente. Mas se eu não tiver o domínio de tudo que, no sentido não da trama, né, mas no sentido psicológico, eu diria, interno, né, do personagem. O Wilde, por exemplo, eu precisei entrar na pele do Oscar Wilde, perceber nuances, e por isso eu levei tanto tempo. Não era possível simplesmente começar a escrever né, e porque não era o Gerson, né, era uma outra pessoa que eu teria que dar um depoimento pensando como ele. Então isso levou muito tempo, assim, realmente um processo muito, muito longo. Mas eu gosto também de começar imediatamente a escrever a partir do momento que eu tenho a ideia, ou seja, eu não sou daqueles que fica pensando a história longamente, todos os detalhes e depois só assento para escrever. Não sou assim. E eu não gosto de ter a história inteiramente definida. É uma coisa que eu fui decidindo também. Eu gosto de ter metade dela, mais ou menos, né, estruturada na minha cabeça e tal, e deixar um grau de liberdade grande assim para o que vai acontecer. Isso alguns romancistas dirão que é uma loucura, e realmente não é fácil escrever dessa forma, mas para mim é extremamente importante e prazeroso, né? Eu acho que isso no fim comunica ao leitor essa quase instabilidade do personagem, né? Porque ele não é linear e tem uma complexidade viva. Enfim, mas claro, poesia é outro processo, música é outro processo, ou outras formas de compor, depende se é música instrumental ou é música com uma canção, e o processo, já que é escrita, né, de letra, também é muito variado, às vezes a letra vem antes da música. Então esse jogo de músico e escritor acaba criando certas possibilidades criativas que eu acho que, de certa forma, eu me beneficio. O processo criativo é uma coisa bem pessoal, né? E eu acho muito bonito, assim, vários escritores que dizem, eu tenho uma rotina, né? Eu levanto, eu caminho, eu faço, né? Eu sento, eu escrevo tantas horas, eu escrevo tantas palavras. Isso é meio complicado, né? Quando a gente vive num país que a literatura não te permite sobreviver, né? E você também não quer ser um diletante, você quer, né, escrever de fato, mas a gente tem trabalho, casa, filhos, né, e tudo isso demanda, e essas coisas não têm horário, né? Elas não vão seguir uma rotina rígida, né? Talvez o meu sonho seja um dia eu conseguir alcançar a possibilidade de uma rotina rígida de escrita. Não tenho, não há como, né? Eu sou do tipo que escreve quando dá. E quando eu simplesmente
consigo mais segurar uma história dentro de mim, assim. E aí tem coisas diferentes, né? Há uma diferença entre uma história em que você tem uma demanda externa, seja de uma editoria, seja de uma coletânea, né, em que você tem uma proposta sobre a qual você tem que pensar, e eu considero esse um trabalho muito mais intelectual, né, e que exige um tipo de envolvimento talvez até mais próximo do que a gente chama de um trabalho rígido, né, formal, do que a coisa meio da... Acho que a palavra não é inspiração, mas vamos lá. É essa... Talvez seja a inspiração, né? Essa história que vem e te abalroa e aí, no meu caso, eu tenho de acordar no meio da noite com a coisa pulsando, né? E com soluções, com ideias, e isso tem que sair de alguma forma. E qualquer vez, em qualquer uma dessas situações, eu sempre acho que escrever à mão é uma forma de soltar, né, de desempacar em qualquer situação, assim. Escrever à mão é como, eu não sei, ali parece que a coisa anda. Mesmo que depois eu vá completar no computador, né, faça essa transposição e vá completar no computador, esse contato mão, caneta, tinta, tão pessoal, assim, eu acho que ele dá uma iluminação, né, do processo. Em tempos normais, eu gosto muito de caminhar. O caminhar é uma coisa que abre a minha cabeça, né, e cria inspiração. Eu vou caminhando e se alguém passar por mim na rua e me ver rindo ou com uma cara muito séria ou muito fechada, pode apostar que a minha cabeça não está na caminhada. Eu estou criando, a história está ali, né, andando na minha cabeça. Mas o chegar até o escrever mesmo é o momento do quando dado, quando é possível, né? E às vezes a gente prepara, no meu caso, né? Eu me organizo toda, né? Coloco toda a energia possível para terminar tudo durante a semana, para deixar o sábado, domingo para escrever. E aí chega no sábado, no domingo, você está exausta, não consegue escrever. Então também tem isso, assim, é uma literatura que ela acaba sendo feita mentalmente de forma muito forte, porque você está pensando nisso o tempo todo, e eu estou pensando nisso o tempo todo, o que às vezes até é complicado, porque as pessoas estão conversando comigo e eu saio voando, e aí eu tenho que, né, me puxar de volta, me colocar de volta no lugar, para voltar a prestar atenção. Não é que a pessoa seja desinteressante de maneira nenhuma, é a minha cabeça que, de alguma forma, às vezes uma palavra da pessoa, né, um gesto, um olhar, abriu, né, e aí eu entro naquela porta e até voltar. E depois isso vai para o papel. E nesse ponto eu tenho que agradecer a minha cabeça, assim, porque ela retém esses detalhes, ela retém esses espaços, ela retém frases, e às vezes depois basta só acessar uma vírgula, uma frase, e aí vem tudo que estava planejado na cabeça e eu deslancho para escrever. Ainda assim, eu sou uma escritora lenta, né? Eu vou fazendo e revisando e voltando. Uma das coisas do meu processo é no momento em que eu dou o dia por encerrado, no dia seguinte, quando eu abro o arquivo, eu leio tudo que eu escrevi no dia anterior, reviso e só aí eu vou adiante. Eu não pego do mesmo ponto, assim. E isso me faz, às vezes, ficar muito tempo num ponto até eu achar que ele tá legal. Eu gosto muito de trabalhar com leitores betas.
porque eu senão fico com uma sensação de que eu estou escrevendo unicamente para mim e que eu preciso desse feedback, desse retorno do leitor beta me dizendo, olha, tá legal, não tá, isso aqui precisa mais, isso aqui precisa menos, isso aqui não ficou bom. E eu tento diversificar, nunca ter os mesmos leitores betas para um livro diferente. Então, assim, quem fez a leitura beta de Territórios Invisíveis não fez a leitura beta de Viajantes do Abismo, que tem outra, e para o próximo eu já estou incorporando pessoas bem diversas para dar uma outra cara, assim, na hora, né, do produto final. E eu acho que o beta tem um papel importante nisso. Então, eu gosto desse diálogo. A ideia da escrita totalmente solitária é boa, mas não acho que funcione para todo tipo de obra que a gente está fazendo. Assim. Algumas obras elas precisam de mais diálogo, outras talvez menos, mas sempre há uma riqueza nesse processo de resposta, né, aos primeiros materiais. Então, eu não consigo me imaginar assim aquela escritora fechada que não conversa, que não troca. Meu marido é meu leitor beta, eu tenho isso de forma muito forte de precisar desse momento, né, de achar de achar um equilíbrio entre o que eu estou planejando, né, e o que a recepção tá me trazendo. Acho que eu não consigo pensar no meu processo criativo sem levar em conta isso. É muito difícil de separar, né, o professor e o pesquisador do escritor. Eu acho que há facetas da nossa carreira acadêmica, padrões comportamentais, organização de tempo, administração de projetos, entre várias outras tarefas que nós aprendemos na universidade, nós acabamos levando para a carreira literária, né, ou para a carreira criativa. E esse é um ganho, a meu ver. Eu acho que eu encaro a produção literária ou a produção transmídia de uma forma assim, muito metódica num certo aspecto, né, com respeito a prazos, a organização do tempo, o número de páginas, sessões, palavras que eu tenho que entregar para mim, né, antes de entregar para o editor. Como muitos escritores, eu trabalho com várias versões, né, então qualquer projeto tem entre 7, 8, às vezes mais de 10 versões. As primeiras 5 elas estão no computador, né, num processo contínuo de reescrita, muitas vezes, até o momento em que o corpo cansa, a mente também começa a se acostumar demais com o texto, e aí é o momento de imprimir aquela versão para começar a trabalhar com uma cópia impressa. Eu faço isso por duas razões, né? Primeiro, eu imprimo uma cópia com um tamanho de fonte diferente, então isso acaba desalojando, né, a retina de uma certa configuração visual que você tem no computador. Então, se lá eu trabalho com fonte 10, a versão impressa é uma fonte 12, o que produz um outro arranjo visual para o texto. O que te faz, né, no trabalho de revisão e reescrita, é perceber erros, equívocos, né, determinadas características do texto que no computador você já não percebia mais. Na versão impressa, eu também trabalho com canetas com várias cores, então há um código, né, meu com respeito ao tipo de correção, repetição, correção gramatical, erro de digitação, ou reescrita de frases, ou corte. Né, eu costumo escrever muito e cortar muito, que em alguns momentos acaba sendo um trabalho muito exaustivo. Né, mas como eu acabo funcionando. Eu também gosto muito de trabalhar com a versão impressa, porque a versão impressa me permite, né, ir para o sofá, ir para a cama, sair de casa, ou não, né, nesse 2020, e levar o texto para outros contextos, né, e isso faz o corpo também funcionar um pouco com o texto. É uma experiência muito diferente você ler o texto em um contexto que você produziu, né, na sua sala, na sua biblioteca, e levar para um outro lugar, né, para casa de um amigo, enfim, né, de algum familiar ou de outra pessoa. Eu também, nas versões posteriores, gosto muito de fazer leitura em voz alta. Né? Tem uma coisa da sonoridade, do ritmo, da musicalidade do texto,
que eu invisto muito, né? Tudo que eu escrevo, no final das contas, resulta em muita leitura em voz alta. É um pouco da prática de sala de aula também e do prazer do sujeito que adora, né? Ler literatura em voz alta. Apesar da nossa experiência como leitores ser, né, a leitura silenciosa, todos nós temos um ouvido interno, né? E muitas vezes é justamente o ritmo e a musicalidade que acaba demonstrando ou não, né, a qualidade de um texto. Se você está na dúvida com respeito ao seu texto ou com respeito ao texto alheio, tente lê-lo em voz alta. Se funcionar, né, se você não perdeu o fôlego, se você não perdeu o ritmo, né, porque o texto está bem organizado, eu acho que essa é uma regra fundamental, né, para qualquer escritor ou qualquer escritora. Com respeito a morar em Santa Maria, esse foi sempre um projeto pessoal meu. Eu nunca quis, como diferentes escritores e escritoras, apesar disso ser absolutamente compreensível, ir para uma cidade maior, para uma capital. Eu morei uma época em Porto Alegre, né? Também em razão de uma formação literária, né? A oficina do Luiz Antônio de Assis Brasil. Mas o meu projeto sempre foi morar em Santa Maria e poder trabalhar com literatura em Santa Maria, né? Obviamente o fato de eu estar na Universidade Federal acaba delimitando e demarcando também isso, né? Esse interesse em não sair daqui. Mas ao mesmo tempo é uma decisão também muito do artista, né? e do escritor que ama a cidade e cultura, que está muito feliz em participar da nossa festa literária. Deixo aqui os meus cumprimentos a vocês três e os meus cumprimentos e o meu abraço a todos os participantes da FLISB. Um grande abraço a vocês. Viver e fazer literatura em Santa Maria. Num certo aspecto, é como viver em qualquer lugar do mundo, assim, diria, como em qualquer bom lugar do mundo. Ou seja, hoje as diferenças nesse sentido não são mais tão grandes como talvez fossem em outros tempos, em que as pessoas se deslocavam para grandes cidades e tal, né? Minha perspectiva pessoal é que Santa Maria é uma grande cidade, porque eu vim de cidades menores, né? Mas há uma relação que eu gosto de salientar, que é com essa festa literária, a própria festa literária, né? A Festa Literária de Santa Maria, é uma cidade situada no coração do Rio Grande, como é um ditado até, né? Nesse, assim, logisticamente estratégico, né? E que foi um entroncamento ferroviário importante. Bom fazer uma festa literária que vem daqui, sai daqui e dialoga com a literatura do mundo inteiro. Eu acho que o papel do escritor, não importa onde ele more, é esse. Como Tolstói falava, né, falar sobre a sua aldeia, cantar a sua aldeia. O escritor sempre canta uma aldeia muito pessoal e transforma ela na sua escrita. E nesse sentido não é diferente. Ao mesmo tempo há um encanto pessoal meu pela cidade. Acho uma cidade muito bonita e tenho uma paixão realmente por Santa Maria. E é muito bom produzir, estar aqui, né, e fazer crescer esse diálogo. Se eu estivesse em outro lugar, não sei. Não sei, é difícil saber os caminhos que a vida trariam, né, traria pra gente, mas eu acho que o lugar ajuda, sim. Tá? Eu me sinto muito feliz de estar e produzir em Santa Maria. Bom, e para encerrar o nosso painel, né, o painel de encerramento da Festa Literária de Santa Maria em casa nesse 2020, a gente gostaria de agradecer muito a presença do Gerson, da Nikellen, do Enéas. Foi um papo extremamente produtivo, né? Ouvir os criadores dessas histórias fantásticas aqui da nossa cidade é sempre um prazer,
né? Não só como leitora, mas como admiradora do trabalho de vocês três. Acho que o Gerson nem se lembra, mas eu já entrevistei ele nos meus tempos de repórter. A Anne Kellen é uma querida, já dividi com ela vários grandes momentos, né? Não só de feminismo, mas também de literatura. E Enéas, meu querido amigo, um prazer sempre trocar ideias com ele, né? Poder assim acompanhar de perto, né, todo esse projeto do Brasiliano Steampunk, do Fantástico Brasileiro. Enfim, vocês três estão de parabéns. Obrigada por continuarem produzindo mesmo com todo esse mundo louco, essa quarentena, esse distanciamento social que mexe tanto com a cabeça da gente. E mesmo assim vocês continuam acreditando na arte, produzindo a arte de vocês de forma cada vez melhor. Então, muito obrigada. Agradecer a todo mundo que assistiu aos painéis aqui da Festa Literária, que fez a sua parte, que colaborou. Não deixem de assistir os painéis dos anos anteriores, que estão disponíveis. Então, vocês vão poder curtir papos ainda mais interessantes, né? Do tempo que a gente podia se reunir, né? Se aglomerar em nome da literatura, em nome da arte. E em breve, com certeza, teremos um encontro aí presencial, poderemos nos abraçar e trocar não só as experiências das palavras, né, mas poder trocar também o afeto, o carinho, o toque, que é tão importante, inclusive para a criação literária. Então, agradecer Nikellen, Enéas, Gerson, a você que assistiu, a você que colaborou, que participou junto com a gente. E não deixe de passar a sua quarentena ao lado de boas histórias e bons livros, que são eles que nos salvam nesses momentos tão estranhos que a gente está vivendo. Então, muito obrigada. Agradecer aí o convite dos organizadores para mediar esse bate-papo. É um prazer sempre. E até a próxima Festa Literária de Santa Maria, com certeza presencial. Não estaremos em casa, mas continuaremos acreditando na arte e acreditando na literatura, não só feita em Santa Maria, mas feita no mundo inteiro, porque é ela que nos salva. Aliás, é a arte que nos salva.